Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Vamos estar nesta noite meditando na palavra de Deus? Abra comigo aí a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículos de 12 a 14. Essa semana estamos comemorando a Páscoa, nascimento, morte e ressurreição de Cristo. Então queremos falar de algo que aconteceu numa segunda-feira, logo após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Versículos de 12 a 14 vai dizer assim: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhes disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Amém? Apenas do verso 12 a 14 do capítulo 11. Mas aí no começo do capítulo 11, meu irmão, minha irmã, nós vemos aí o momento em que Jesus entra em Jerusalém, cumprindo a profecia de Zacarias, que Jesus entraria humilde, de maneira triunfal, digno de honras e louvores. E nesse texto a gente vê aí três coisas, né? Nesse texto, você se lembra, se você já leu, que Jesus pega um jumentinho para que pudesse entrar neste jumento em Jerusalém. E o jumento representa o quê? Representa resistência. O jumento ele é inflexível. E muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes o jumento ele é forte, não se aceita dominar facilmente. E muitas vezes nosso coração também é endurecido como pedra. Não aceita ser dominado pelo Espírito Santo, ou seja, controlado pelo Espírito Santo. Precisamos, como o profeta Ezequiel, pedir ao Senhor que transforme nosso coração de pedra em coração de carne, um coração onde o Senhor possa atuar, possa agir, possa mover, meu irmão, minha irmã. Muitas vezes nós somos comparados ao jumento aqui que Jesus usa para entrar em Jerusalém. E ao entrar em Jerusalém, o que acontece? A multidão espalha ramos de palmeiras sobre o caminho. Ramos de palmeira, demonstrando ali atitudes de louvor, de honras, de glória a Deus. E quando jogam as suas vestes, estavam demonstrando o quê? Que mudaram de vida. Jogaram as suas vestes ali, demonstrando que mudança de vida e tendo a atitude ali de glorificar o nome de Deus. E como tem sido a nossa atitude? Não só dentro das quatro paredes, mas em casa, no nosso convívio na sociedade. Como tem sido a nossa atitude? Temos demonstrado mudança de comportamento, mudança de relacionamento, de tudo. Aquilo que antes não agradava a Deus e agora nós temos procurado fazer diferente, porque o nosso coração não é mais de pedra, e sim um coração de carne, meu irmão, minha irmã. E a multidão, ao mesmo tempo que ia estendendo as suas ramos de árvore pelo caminho, seus galhos de árvore ali, ao mesmo tempo estendendo suas vestes, diziam o quê? Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. E Hosana aqui significa o quê? Salva-nos, nós te rogamos. Salva-nos, nós te rogamos. E o evangelista Marcos vai falar de uma coisa que Mateus não fala, quando Jesus entra em Jerusalém, que os fariseus questionavam, manda que eles calem, porque se eles não calarem, as próprias pedras clamarão. Os fariseus estavam preocupados ali com o tumulto na cidade. A cidade estava sendo tumultuada com a entrada de Jesus e toda aquela multidão. Então, o evangelista Marcos não narra sobre as pedras, e sim o evangelista Mateus, só corrigindo aqui. E aí, o que significa os fariseus e essas pedras? Dureza de coração. Dureza de coração, coração endurecido pelos problemas da vida, cego espiritualmente. As pedras vão clamar, como disse Jesus no Evangelho de Mateus. Muitas vezes as pedras clamam quando nós não ouvimos Jesus, não ouvimos a sua voz, não sabemos discernir quando é a voz de Deus e quando é a voz do diabo, muitas vezes sussurrando em nossos ouvidos para querer nos tirar do foco da presença de Deus, meu querido, minha querida.
Muitas vezes as pedras clamam quando não vemos as obras de Jesus, ou seja, os seus milagres, as suas maravilhas, não reconhecemos. Muitas vezes só reconhecemos o milagre quando ele é grande aos nossos olhos e nas pequenas coisas que Deus faz na sua vida a cada manhã, quando você se levanta e quando você vai dormir no fim do dia. As pedras clamam quando nós não vemos as obras de Jesus e quando nós não falamos de Jesus. É função minha e sua falar do amor de Deus. Paulo lembra que nós devemos falar a tempo e fora de tempo, aproveitar as oportunidades, porque a nossa palavra venha a ser temperada, agradável, como o sal. É falar do amor de Deus. E como eu e você temos recebido Jesus? Como aquela multidão, há 2000 anos atrás? Como o jumento resistente ao Senhor, como rei das nossas vidas? Muitas vezes cantamos, né? Reina em mim com o teu poder, sobre o meu pensar, sobre o meu falar. E muitas vezes cantamos da boca para fora, como disse Jesus certa vez lá no profeta Isaías 29, verso 13. Este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Honrar a Deus e louvar só com os lábios é muito fácil. E o coração? Como está o nosso coração diante de Deus? Temos agido como a multidão? Temos demonstrado atitudes de nossa conversão, dos nossos louvores a Deus? Ou feito como os fariseus, né? Duro como a pedra sem sentir nada. Duro como uma pedra sem sentir o agir de Deus, sem sentir o mover de Deus nas nossas vidas, meu irmão, minha irmã. E Jesus, né, após ter entrado em Jerusalém no domingo, na segunda-feira, ele passa por esta figueira, como lemos aqui do verso de número 12. Ele não vê frutos naquela figueira, porque não era tempo de frutos. Tempo de fruto na figueira começava no mês de junho. E era a época de Páscoa, meados de março e abril. Então realmente não era época daquela figueira produzir frutos. Mas o que Jesus observa ali? Que ela estava cheia de folhas, mas não tinha frutos. Isso significa o quê? Para mim e para a sua vida, né? A hipocrisia. Muitas vezes estamos dentro da igreja agindo como os fariseus, sendo hipócritas, né? Tinham sinais de haver frutos, mas não havia frutos. Será que eu e você temos produzido fruto? Ou a nossa árvore, que está plantada junto à corrente de águas, tem dado só folhas? Um monte de folhas, mas frutos, né? Atitudes, né? O nosso comportamento, né? Nós devemos, né, permanecer em Jesus para dar frutos. João 15. Se alguém permanece em mim, esse dá muito fruto. E aquele que não der fruto, ele corta. Aquele que dá fruto, ele corta para que produza mais fruto. E quem não dá fruto, ele corta e lança no fogo, porque não serve para nada. Temos produzido fruto? Ou somos como esta figueira que Jesus, né, amaldiçoou porque não dava fruto nenhum, tinha somente folhas. O texto vai dizer, né, nunca coma fruto de ti. Ele estava amaldiçoando ali porque aquela árvore estava com uma falsa aparência. E será que nós não estamos como crentes e cristãos uma falsa aparência de crentes? Demonstramos que, né, falamos que somos, mas muitas vezes as nossas atitudes não condizem com isso. Muitas vezes estamos como o jumento, ou o nosso coração está endurecido, meu querido, minha querida, né? O que Jesus quer dizer aqui é que as nossas palavras, nossos atos devem condizer com aquilo que falamos, como Jesus, né? As palavras de Jesus e os seus atos, uma coisa batia com a outra, ou seja, conferia. E muitas vezes nós somos só ouvintes da palavra de Deus e não praticantes dessa palavra. Tiago nos orienta. Isso não é bom, você está enganando a você mesmo, meu amado, minha amada. Precisamos rever, vez por outra, os nossos conceitos, voltar ao primeiro amor. Jesus está criticando essa figueira por não produzir frutos. E você tem produzido frutos? Através da sua vida, pessoas têm ouvido falar do amor de Deus. Através da sua vida, pessoas têm, né, aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Através do seu testemunho e começando dentro da sua casa, para que o seu filho, o seu esposo, veja fruto na sua vida e queira também, né, ter esse Jesus em seu coração. Ou se o seu filho ou alguém da sua família está afastado dos caminhos do Senhor, você, como árvore, produzindo frutos, eles vão ver a diferença e vão querer também voltar para os braços de Jesus.
Esta é a lição que esta figueira ensina para nós, que Jesus deixa para nós. E se nós continuarmos lendo o texto aqui, nos versos seguintes, meu irmão, minha irmã, a partir do verso 26, nesse mesmo contexto, vai falar do poder da fé. Se eu disser a este monte, lança-te, ergue-te ao mar, tal sucederá. É o poder da fé. E o monte aqui, na opinião, dos judeus, não era somente resolver os problemas, mas principalmente os problemas de questão de interpretação da lei, que eles interpretavam do jeito que eles queriam interpretar a lei. Por dentro era uma coisa e por fora eram outras. E não é assim que nós devemos ser. A palavra de Deus nos desperta nessa noite nesse sentido. Aqui fala do poder da fé, do poder da oração. Orar crendo que nada é insuperável para Deus. Nenhuma dificuldade Deus não consegue resolver. Ele consegue sim. Basta que eu e você estejamos com os nossos corações quebrantados, um coração de carne, para crer no agir de Deus e Deus poder ouvir a nossa oração, porque a oração tem poder sim. E quando estiverdes orando, vai dizer a palavra de Deus, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoa. No verso de número 25, quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa, perdoai, para que o vosso Pai Celeste perdoe as suas ofensas. Essa é a oração da fé, o poder da oração, de orar com fé em Deus e não em nós mesmos. Esse aqui eu consigo fazer, esse aqui eu não preciso da ajuda de Deus para resolver esse problema, para lidar com aquela questão. E será que quando nós oramos e realmente entregamos? Mas por que, pastor? Você está perguntando se eu oro e entrego. Eu oro e entrego, mas será? Porque quando nós oramos e entregamos, nós vamos começar já a ver os problemas com os olhos da fé, como meditamos no domingo, e aí nós vamos passar já a agradecer, crendo que a resposta virá. E aí nós oramos e entregamos, confiando em Deus, nós vamos descansar. O problema está ali, a dificuldade está ali. A crise do nosso país, ainda estamos nela, não acabou, cremos que vai passar, mas a gente descansa no Senhor. A gente descansa no Senhor e espera nele, como diz o salmista. Isso é orar entregando, meu querido irmão, minha querida irmã. É orar entregando, porque a fé supera dúvidas. Orar sem duvidar em seu coração, diz Tiago, tal sucederá no seu coração. É orar crendo que Deus pode curar aquela enfermidade, que Deus pode transformar aquele familiar seu, resolver aquele problema na justiça que você está há tanto tempo pedindo ao Senhor, uma causa, um problema, quem sabe, de aposentadoria na justiça. Ore com fé, crendo, não duvidando, meu querido, minha querida. Ore nesse sentido. Tudo quanto pedides em oração, crendo, recebereis. Está aqui na palavra de Deus. E muitas vezes nós não recebemos por quê? Oramos, e pedimos mal. Tiago lembra isso para mim e para você, 4:3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjar nos vossos prazeres. Temos pedido algo de modo errado para Deus, Deus não vai nos atender. É palavra de Deus, não é palavra do pastor Antônio Elias, não, é palavra de Deus. E para que a sua oração seja aceita, para que Deus ouça o seu clamor, o poder da oração da fé, o texto aqui acrescenta o perdão. O perdão que está na oração que Jesus deixou para cada um de nós, o Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Como é que nós queremos receber o perdão de Deus se nós não perdoamos aqueles que nos magoam, aqueles que nos ofendem? Nós vemos exemplo disso na Bíblia, vários personagens. Eu vou citar um do Velho e do Novo Testamento, José, com relação ao perdão. Diante de tudo que seus irmãos fizeram para ele, quando José encontra com seus irmãos, o que ele faz? Ele libera perdão. Ele libera perdão. Estevão, quando estava sendo apedrejado, prestes a morrer, Pai, não lhes impute estes pecados. Como Jesus fez na cruz, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O perdão é essencial na vida do servo, da serva de Deus. Precisamos liberar o perdão. Pastor, mas não é fácil. Meu pai me machucou, me magoou, alguém da minha família me machucou, um irmão em Cristo me magoou, me feriu. Mas precisa partir de você, chegar até ele,
Peça a ajuda de Deus, peça a direção de Deus para que Ele crie o momento, a oportunidade, ore, quebrante o seu coração e libere perdão. Senão a oração, Deus não responde, meu querido. Ela não passa do teto da sua casa, não chega até o trono da graça de Deus, se não houver liberar perdão. É isso que o texto quer nos ensinar. E muitas vezes nós somos hipócritas, né? Não produzimos frutos, somos uma coisa, né? Demonstramos uma coisa, mas somos outra. E a palavra de Deus condena isso. As nossas palavras, os nossos atos. Oramos pedindo perdão a Deus, né? Querendo que Deus nos perdoe, mas não queremos perdoar aquele que nos ofende. Oramos e oramos mal para esbanjar no nosso prazer e quer que Deus nos atende. Oramos, né? Parece que entregamos, mas continuamos preocupados. Será que Deus vai fazer? Será que vai chegar a solução? Será que essa crise vai passar? Será que a enfermidade Deus pode curar? É orar e entregar verdadeiramente. Quando você entrega, você descansa, meu querido. Você descansa em Deus. Então que Deus complete esta palavra, essa reflexão no coração de cada um de nós, que possamos, né, olhar para esse gesto de Jesus numa segunda-feira, há 2000 anos atrás, e analisar: tenho produzido frutos? Tenho sido como os personagens aqui que citamos da entrada de Jesus em Jerusalém? Naquilo que temos falhado? Senhor, perdoa-me, né? Quebra a minha vida e faça de novo. Essa deve ser a nossa oração, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos estar orando então. Pai, neste momento eu abençoo o lar do meu irmão e da minha irmã, de todos aqueles onde estiver alcançando a nossa voz através desse vídeo, Pai. Tu conheces a necessidade de cada um, os problemas de cada um, as lutas, as dificuldades. Entra com providência, Senhor, concedendo a cura, concedendo, ó Pai, a libertação, concedendo a solução para os problemas, ó Deus, e aquebranta o coração, Deus, que precisa liberar perdão para alguém. Só possa estar trabalhando e agindo nesta vida, Pai. Que possamos tirar de nós o coração de pedra e termos um coração de carne e aproveitar as oportunidades para falar do amor de Deus, para ouvir a voz de Deus, Pai, para que possamos ser canal de bênção na vida de outras pessoas, produzindo frutos que agradem ao Senhor. Oramos pedindo e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. E que Jesus abençoe a sua vida grandemente. Amém.